Fala pessoal, bem-vindo ao canal Aprendendo Cálculo com o Professor Raimundo. E hoje eu estou trazendo para vocês aí mais um vídeo para nossa playlist aí de equações diferenciais ordinárias. Vou resolver com vocês aí hoje uma EDO linear de primeira ordem e com um problema de valor inicial, tá? Que é quando eu acrescento uma condição aqui que a minha solução da EDO tem que satisfazer, beleza? Então o vídeo vai ser dividido em três partes. Primeiro eu vou calcular a solução geral da minha equação diferencial ordinária. Depois a gente vai calcular a solução específica que vai satisfazer essa condição. E no final ainda a gente vai fazer a nossa prova real, onde eu vou pegar a solução geral que a gente encontrou, derivar, substituir aqui do lado esquerdo e ver se a gente chega do que está aparecendo aqui do lado direito, beleza? Ver se satisfaz a equação mesmo, a nossa solução geral. E por que não da solução específica, professor? Porque a solução geral já tem embutido dentro dela lá a específica, tá bom? Então o teste para geral já inclui a específica. Beleza? Se você está estudando o assunto, se você gosta do tema, não esquece de deixar logo o seu like no vídeo. E se você ainda não for inscrito no canal, já aproveita agora também e se inscreve, que eu vou continuar trazendo mais vídeos, tá bom? Para essa playlist, inclusive com ordens maiores, tá? E outras técnicas diferentes, beleza? Então vamos começar a nossa resolução. Bom, como dito aqui, né? Essa aqui é uma equação diferencial ordinária linear de primeira ordem. E para eu resolver ela, eu preciso calcular o termo integrante. Mas eu só consigo calcular o termo integrante se ela tiver com a estrutura correta. Que estrutura é essa, professor? O termo que está acompanhando aqui a derivada, o y', tem que ser 1, tá bom? E da onde é que o senhor está tirando isso? Então, eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando todo esse processo para resolver a equação diferencial linear de primeira ordem, tá bom? Vou deixar passando aqui no card. Aí você vai entender lá o que é o termo integrante, como é que ele funciona. Aqui também eu vou dando algumas palavras, mas lá está mais específico todos os conceitos, beleza? Então, para que eu faça com que o termo que acompanha aqui o y' seja 1, o que eu vou fazer? Eu vou dividir toda a minha equação por x. E aí vai ficar aqui y' menos 3 sobre x vezes y igual x à quarta dividido por x ao cubo, cosseno de x. Pronto, resolvi meu primeiro probleminha aí. Agora eu já posso calcular o termo integrante. Para quem não lembra a fórmula do termo integrante, é essa aqui. E elevado à integral de p de x dx. Aí já vem a primeira pergunta. Quem é o p de x? É a função que está acompanhando o nosso y, que é a nossa função que a gente está procurando na nossa equação diferencial. Tá bom? No nosso caso é o menos 3 sobre x. Então aqui vai ficar e elevado à integral de menos 3 sobre x dx, beleza? Então vamos calcular aí o termo integrante. O primeiro passo que eu vou fazer é reescrever essa integral que está no expoente. Aí eu posso botar esse menos 3 para frente da integral e aí fica só a integral de 1 sobre x dx, beleza? E aqui, ó, a integral de 1 sobre x é ln do módulo de x, porque a função logarítmica ela só tem domínio nos números positivos, tá bom? Então, para resolver todo esse problema, eu não ter que colocar o módulo, eu vou considerar que o x aqui que a gente está utilizando nesse problema, ele vai ser sempre maior que zero, vai ser sempre positivo. Então, quando eu calcular a integral de 1 sobre x, eu posso colocar simplesmente como ln de x, tá bom? Que aí eu não estou correndo o risco de ter um número negativo, porque eu já defini que esse x é maior que zero, beleza? Aqui eu vou usar mais uma propriedade de logaritmo para trazer esse menos 3 aqui como expoente do x. Aí eu posso escrever aqui o meu termo integrante como e elevado a ln de x elevado a menos 3. Agora, sabendo que exponencial e logaritmo são operações inversas, eu posso cancelar as duas e sobra só o x elevado ao menos 3. Ou seja, eu chego na conclusão que meu termo integrante é igual a x elevado a menos 3. E o que eu faço com esse termo integrante agora? Eu vou multiplicar ele aqui, ó, nessa segunda equação, em ambos os lados, tá bom? Eu vou repetir essa equação aqui embaixo e depois vou multiplicar. Beleza? Tá aqui, ó, aquela segunda equação.
Por que eu estou usando a segunda e não a primeira, professor? Por causa do seguinte, como eu expliquei para vocês, só vai funcionar essa técnica de usar o termo integrante se o coeficiente do y' da primeira derivada, né, for 1. Naquela primeira não é 1, é x, né? Por isso que eu tive que dividir toda a equação por x, tá bom? Então aí agora, para manter o sentido de eu ter feito isso, eu tenho que continuar usando essa. Não faz sentido eu usar a primeira. Beleza? Então vou multiplicar toda ela por x elevado a menos 3. Desse lado e desse lado a mesma coisa. Tá bom? Só que o que acontece? Essa técnica de usar o termo integrante faz com que aqui do lado esquerdo apareça uma derivada. Tá? A derivada de quem? Do termo integrante, que é x elevado a menos 3, vezes o y, que é a função que eu estou procurando. Tá bom? Sempre vai acontecer isso. Professor, o senhor tem certeza? Bom, se você está com dúvida, você pode fazer o seguinte, pode calcular a derivada usando a regra do produto e verificar que vai voltar para essa expressão aqui de cima, tá bom? Ou se não, você olha lá no vídeo de novo que eu explico por que isso sempre acontece. No vídeo que eu comentei onde eu explico sobre essa técnica de resolução utilizando o termo integrante, tá bom? Aqui do lado direito, ó, vai ficar x elevado a menos 3 vezes x elevado a 3. Então, como as bases são iguais, eu conservo e somo esse expoente. Vai ficar menos 3 mais 3, 0. X elevado a 0 é 1. 1 vezes cosseno de x, cosseno de x. Tá bom? Agora eu posso integrar em ambos os lados. Integral dx, integral dx. E aqui você vai perceber que do lado esquerdo ficou a integral de uma derivada. E aí eu posso utilizar o teorema fundamental do cálculo ou observar de que a integral e a derivada são operações de funções que são inversas e elas acabam se anulando. E aí vai sobrar então só do lado esquerdo x elevado a menos 3 vezes y. E do lado direito eu tenho que integrar aqui. A integral do cosseno, ou a antiderivada do cosseno, é o seno de x. E aí eu coloco, acrescento uma constante de integração que faz referência tanto à integral do lado direito quanto à integral do lado esquerdo, beleza? E para eu calcular a minha solução geral da minha equação diferencial ordinária, agora basta eu isolar o y. E para eu fazer isso, eu vou multiplicar toda a minha equação por x ao cubo. Aqui vai ficar y, aqui vai ficar x ao cubo vezes seno de x, mais x ao cubo vezes k. E essa aqui é a minha solução geral da minha equação diferencial lá do início, tá bom? Agora a gente vai para o nosso problema de valor inicial, tá bom? Eu vou utilizar essa informação para calcular a solução específica para essa condição. Como é que eu faço isso? Primeiro eu vou anotar ela aqui para eu não esquecer. Y de 2π é igual a 0. E aí o que eu faço? Eu vou substituir essas informações na solução geral para eu calcular esse k aqui. Depois que eu calcular esse k, eu venho, substituo na minha solução geral e aí vai aparecer a minha solução específica para essa condição. Vamos fazer isso. Só para fazer sentido aqui com a condição, eu vou reescrever o y aqui como uma função de x. Aí vai ficar assim, ó. Tá? O y sempre foi uma função de x. Eu só não uso essa anotação aqui desde o início para simplificar na conta mesmo, tá bom? Eu resumo escrevendo só y. Tá? Utilizando essa informação, ó, aonde tiver o x eu vou colocar o 2π. Aí vai ficar y de 2π é igual a 2π ao cubo vezes seno de 2π mais 2π ao cubo vezes k. E y de 2π é igual a 0. Vai ficar 0 é igual 2 ao cubo é 8 e π ao cubo é π ao cubo. Seno de 2π é a mesma coisa que seno de 0 e seno de 0 é 0. Mas aqui a gente já fez, é 8π ao cubo vezes k. Esse cara vai zerar, né? Tem 0 multiplicando. Então 0 é igual a 8π ao cubo vezes k. Né? Ou seja, ainda, né? 0 dividido por 8π ao cubo é igual a k, que implica, né, que o nosso k é igual a 0. Beleza? Então calculei o k. Agora eu volto na minha solução geral e vou substituir onde tiver o k por 0
para eu chegar na minha solução específica do problema. Então y vai ser igual a x ao cubo vezes seno de x mais x ao cubo vezes zero. Ou seja, a minha solução para aquela condição inicial vai ser x ao cubo seno de x, né? Já que aqui 0 vezes x ao cubo é zero. Beleza? Então essa aqui é a minha solução do meu problema de valor inicial. E essa aqui é a minha solução geral da minha equação diferencial. Beleza? E para comprovar de que essa realmente é a solução da minha equação diferencial ordinária, o que eu vou fazer? Vamos fazer a prova real, né? Onde eu vou pegar a minha equação diferencial, substituir aqui onde tem o y, calcular a derivada dela e substituir aqui também, e verificar que vai satisfazer essa equação, beleza? Eu vou repetir as informações aqui do lado para a gente fazer junto. Beleza? Essa aqui é a solução geral. E eu não preciso fazer essa mesma prova para minha solução do problema de valor inicial, porque ela já está inclusa aqui, tá bom? Nessa família de funções. Só que percebe que aqui, ó, do lado esquerdo, além de eu precisar da função y aqui, né, que eu tinha esquecido de colocar, mas agora eu já coloquei, eu também vou precisar da derivada dela. Então vamos calcular a derivada aqui juntos, tá? A derivada desse primeiro termo aqui é pela regra do produto. Eu vou derivar o x ao cubo, é 3x ao quadrado, e vou repetir o segundo, que é seno de x. Mas, agora eu vou conservar o primeiro, que é o x ao cubo, e derivar o seno, que é cosseno. Mais a derivada do segundo termo, derivada de x ao cubo, é 3x ao quadrado vezes k. Beleza? Agora eu vou substituir aqui do lado esquerdo da minha equação diferencial e ver se eu chego no lado direito. Então vai ficar, né, y', que é justamente esse termo que eu acabei de escrever aqui. Então vou repetir aqui embaixo. Menos 3 sobre x vezes y. E quem é o y? Está aqui em cima, né? X ao cubo seno de x mais x ao cubo vezes k. Tá bom? Então agora o que eu vou fazer aqui é esse produto, né, distributivo aqui, ó. Beleza? Essa primeira parte aqui não tenho o que fazer, eu vou só repetir. Tá? Jogo de sinal, menos com mais vai dar menos, 3, x ao cubo dividido por x, x ao quadrado, seno de x. Jogo de sinal de novo, menos com mais vai dar menos. O 3 eu vou colocar aqui, x ao cubo dividido por x, x ao quadrado, vezes k, tá? Aí agora a gente vai atrás dos simétricos. Já tem o primeiro simétrico aqui, que é 3x ao quadrado vezes k, menos 3x ao quadrado vezes k. E deve ter mais um, tá aqui. 3x ao quadrado vezes seno de x, menos 3x ao quadrado vezes seno de x. E sobrou só... Então aqui esse termo bem aqui, que é x ao cubo vezes cosseno de x, que se a gente voltar aqui em cima, a gente vai ver que é igual ao lado direito, olha. X ao cubo vezes cosseno de x. Então realmente essa aqui é a solução da nossa equação diferencial, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que tenham entendido todos os conceitos, mas se ficar alguma dúvida é só deixar aqui nos comentários, tá? Se você tiver também alguma sugestão de exercício para que eu possa fazer vídeo, pode deixar nos comentários também que eu faço. Estou sempre de olho aí, beleza? Um grande abraço para vocês e falou!